de Espinhos, né? Você terminou a leitura, não foi? Foi. E a gente queria que você contasse, né? Não para nós somente, para mim e Michelle, mas para os outros alunos, né? Assim, sem contar toda a história, porque senão depois perde a graça, né? Fazer a leitura. Mas os pontos mais importantes que você considerou e a sua opinião agora ao final do livro. Eu parei na parte. Depois disso, né, falei depois da chamada de vídeo que a gente fez. Um dia ela estava lá no chalé e ela foi para a floresta, onde perto do chalé da casa dela. E o pai dela estava trabalhando no pet shop, que ele não queria ficar à toa, né? Ele quis arrumar um serviço, pelo menos ele trabalhar e ganhar algum dinheiro. E ela foi na floresta e começou a ter pensamentos de um amigo de peça dela, né? E ele se chamava Mika. E assim eles foram, meio que ela começou a conversar com eles e eles se tornaram melhores amigos. E aí até o Mika falou que se a gente falar qual que é a cor preferida um do outro, a gente vai se tornar melhores amigos. Aí ela falou que acho que a cor dela era vermelho e a dele verde. E assim eles se tornaram amigos e todo dia ela ia lá ao encontro dele. Só que aí, todo o aniversário de Kati, o pai dela comemorava com um bolo e tocava o violão, né? E como ela agora tinha esse amigo, ela levava um pedaço de bolo para ele e um pedaço para ela. E eles comiam juntos, conversavam. E teve um dia que estava chovendo muito lá no chalé. E ela estava, mas o pai dela lendo, né? Que ela treinava leitura com o pai. E ela começou a escutar relinchar de um cavalo. Ela não estava escutando, mas ela foi na janela e viu que era um cavalo, estava uma chuva muito forte. E ela estava meio que perdido, pedindo socorro para alguém, né? Para ajudar ele. E ela foi, sem que desse do pai, né? Ela foi, saiu correndo e foi, pegou o cavalo, o pai saiu correndo atrás dela e foi, pegou o cavalo. E no outro dia, quando já estava já com o sol, ela foi lá e eles tinham colocado ela num quartinho, num porão, onde ficava nada, onde era para ser onde a Juliana, né, a mãe que morreu, ia arrumar animais, porque ela gostava muito de animais. E aí colocou ele. E Kate falou, agora esse cavalinho vai ser meu. Aí ela colocou nele de Antônio. Esqueci o nome. Joaquim. O nome dele era Joaquim. E aí o pai dela foi até nos outros fazendeiros, né, nas outras fazendas, perguntar se aquele cavalo seria um cavalo, mas ninguém tinha um cavalo. E aí acabou que eles ficou com ele. Aí comprou comprou tudo para o lugar ser aconchegante, para ser aconchegante para o cavalo. E aí ela achou uma coisa muito, muito bonita no cavalo, porque ele não olhava com olhos ruins para ela, não tinha medo dela, e sim amor, tinha compaixão. Os olhos dele demonstravam amor por ela, como se ela fosse uma amiga. E aí todo dia de manhã cedo, ela passeava com ele e fez até roupas especiais, pôs acolchoados para encostar no cavalo com os espinhos dela. E fez com que ela montasse no cavalo, né? O pai dela ajudou ela e ela comeu o cavalo, fez almofadas, né? Para os espinhos não fincar ele. Quando ela fez 16 anos de idade, ela decidiu que ela nunca tinha ido na cidade, né, com as pessoas, porque as pessoas olhavam com maldade com ela, tinha medo dela. E ela decidiu, com 16 anos, na cidade para ver como que era. E aí ela foi, arrumou, costurou o vestido dela, né, o lindo, a sandália, pôs os acolchoados. E chegou no dia, ela foi e decidiu, falou com o pai dela e falou assim, você tem certeza disso? E ela foi e falou, tenho, eu quero ver o que tem lá. E ela falou e ela prometeu para ela mesma que estaria disposta a não abaixar os ombros e ficar sempre com os ombros erguidos, para não ter medo e andar de firme e forte
Não ia se abalar com os comentários, com os olhares das pessoas. Quando ela chegou na cidade, foi diferente. As pessoas começarem a olhar para ela com medo, todo mundo se afastar, as pessoas que estavam perto sair correndo, as mães com os filhos mandavam os filhos sair correndo e ir para casa, fechar eles porque tinha um monstro lá e começou a fazer chacota dela. Até que uma hora ela começou a ficar de cabisbaixo, com os ombros tombados, e aí ela foi para um cantinho e começou a reunir uma multidão entre ela e começou a debochar, dizendo que ela era um monstro do circo, que ela deveria voltar para o circo, entre muitos outros comentários muito maldosos, como que fez ela. E aí começaram a tirar pedras nela. E aí ela saiu correndo, até outras pessoas continuaram a perseguir ela, só que depois pararam. E ela começou a chorar muito, muito magoada com aquilo. E lá, quando ela cresceu... Letícia. Oi? Letícia, é interessante a gente colocar que lá no início, como ela era criança, ela não tinha maldade, né? Ela achava que todo mundo estava brincando, quando estava rindo era brincando dela, né? Então, ela não tinha essa maldade. Então, quando ela quis ir na cidade e ver, né, as pessoas, ver o que elas achavam, aí sim ela sentiu e sentiu muito, né? Uhum. Mas aí, como ela tinha conhecido o Mika, né, do personagem dela, ele mostrou ela um roseiral, onde ela se identificou muito, né? Roseiral ter espinhos como ela e desabrochar uma flor vermelha muito bonita, né? E ela saiu correndo e foi direto para o roseiral, onde ela se aconchegava, onde ela adorava muito aquilo. As flores meio que abraçavam elas, né? Amava elas com todo carinho. E ela sentou no cantinho e começou a chorar. E ela adormeceu. Quando Kate ficou muito, mas muito magoada com aquilo, pois meio que Kate olhava para ela com olhos bons, pensando que algum dia ela seria amiga dela, né? Só que ela foi muito maldosa com ela começou a chorar de novo e saiu correndo e ficou e trancou no chalé. Aí ela ficou trancada por 2 anos, não saiu para nada para dar comida ao Joaquim, e ficava trancada nas fechadas. E quando o pai dela perguntava se ela tinha saído para a floresta para passear, ela mentia para ele, falando que tinha ido, mas não tinha ido. Ela ficava trancada o dia inteiro. E com isso ela começou a costurar vestidos para ela, né? Porque ela tinha que trocar todos os dias por conta dos espinhos. E teve um dia, quando estava o sol, né, o céu muito lindo, ela foi e se perguntou, começou a gritar perguntando: por que eu estou triste? O céu tem que continuar feliz, maravilhoso, e por que ele tem que ficar nublado? Ele tem que quando eu tô triste, ele tem nublado. Ela meio que começou a mandar em tudo, a ficar muito estressada com isso. Só que aí, um dia, ela já tinha perdido a noção dos dias, ela não sabia quais são os dias da semana, nem nada. Ela começou a ouvir uma música muito lá pela floresta. E ela foi muito irritada, a música estava tocando e ela queria tirar aquela música de lá, porque ela estava muito triste, muito magoada, muito fechada. E ela foi na floresta com o intuito de acabar com aquela música. E quando ela chegou lá, ela viu uma barraca com uma lona, uma lamparina, uma churrasqueira, e de lá saiu um menino. E aí ela foi, olhou para ele e não conseguiu para a música. Ela ficou olhando e ele até brincou, falou assim: você parece um porco-espinho gigante. E tava até com um taco de beisebol tentando, meio que assustou, né? Pensando que ela era um monstro para ela, né? Mas não, eles viraram melhores amigos e começaram a conversar. E ele não tinha medo dela. Ele olhava ela com os olhos bons também, como Joaquim, o cavalo. E ele era rico, ele morava na cidade, ficava lá com os amigos, gostava de ficar na floresta para desabafar, para pensar em outras coisas, né? Ficar um pouco livre da cidade. E assim ela marcou o encontro, foi muito feliz, né, para casa.
e ela foi um sentimento muito estranho nela, né? Porque ela ficou 2 anos sem sentir o amor, a alegria, e isso foi novo para ela, e ela sentiu muito bem. Quando ela chegou em casa, pela surpresa dela, mais uma surpresa para ela, o pai dela estava sentado no violão com um bolinho e ela não sabia que era o aniversário dela. E ela tinha dado 19 anos. E foi, contou parabéns, ela ficou super feliz e o pai também ficou feliz, né, por aquilo. E no outro dia ela foi com o encontro, vestiu, eu lembro que fala no livro que ela vestiu um vestido verde limão. Ela se olhou no espelho e falou: "Nossa, como eu sou bonita", né? Se olhou pela primeira vez com outros olhos, não como ela era cheia de espinhos, ela se amou de verdade. E começou a sair com esse menino e até que ele pediu ela em namoro. E os dois começaram a namorar e ele falou que mesmo não tocando ela, não ter dado nem pelo menos um beijo, um abraço nela, ele amava ela do jeito que ela era assim, pela sinceridade, pelo perdão que ela tinha com as pessoas, né? E pelo amor e o carinho que ela tinha com a natureza, com os animais, com tudo, né? E é uma história, né, muito linda com ele. Ela fica com 2 anos com ele. E aí acontecem várias coisas, né? E espero que a pessoa que lê esse livro se encante como eu encantei. Até falei para Michelle que eu até mandei um áudio para ela falando que eu estava nas 77 páginas, quase acabando o livro, e eu estava na casa da minha avó. Eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu não quero acabar mais esse livro. Eu não quero, porque a história vai acabar, eu não quero continuar lendo, né?" Mas o final, tudo, é muito lindo, eu me emocionei, eu entrei completamente nesse livro, né? E eu espero que as pessoas se encantem como eu encantei e leiam esse livro, que ele é bom, e indico. E uma coisa eu até falei para minha mãe, que eu achei muito interessante nesse livro, que a Kati, ela fala muito no livro o perdão, né? A gente perdoar as pessoas, né? Até no livro, no final, perdoa a Lolita, né? E como há beleza em tudo, nada é feio, nada não tem graça, tudo há beleza, tudo tem um sentido. Então eu gostei muito desse livro, espero que todo mundo leia. Letícia, eu estou impressionada. Como que você absorveu bem a história, né? Você pegou detalhes que, na verdade, nem eu, né? Assim, a gente lê, mas eu acho que a gente lê uma vez, lê outra, e cada vez que a gente lê, a gente vai percebendo pontos que antes a gente não tinha notado, né? Você pegou, assim, detalhes, pegou a essência, né, do livro, porque além do perdão, né, ela coloca a questão da gente não julgar pelas aparências, né? Então, além de ser uma história muito linda, esse livro traz muitas reflexões, né? A Fabiane Ribeiro, que é a autora, né, uma brasileira, a gente está aguardando o filme do livro, quem sabe a gente futuramente vai fazer uma excursão. Olha que você vê, quando a gente pensa nessa Covid-19, fica tudo tão difícil, né? Mas quem sabe a gente ainda vai juntos para o cinema assistir A Menina Feita de Espinhos. Né? Seria um sonho, né? A gente organizar e a escola, né, as turmas poderem assistir esse filme. Ela tem outros livros, né, a Fabiane Ribeiro, são lindos, todos são lindos, mas eu acho que esse é especial. Né? Então, eu fiquei muito feliz com a sua indicação. Espero que outros alunos se entusiasmem, né, com as suas palavras e percebam o quanto que a história é linda e o quanto vale a pena ser lida. Só tenho que te agradecer e elogios. Não falta falta até palavras para dizer o tanto que eu fico feliz e orgulhosa de ver a leitora linda que você é. Viu? Muito obrigada. Obrigada. E a história é isso mesmo, né? A gente tem que entrar dentro dela. E a gente vê pela sua fala que você entrou na história mesmo, né? Você vivenciou aquilo que a Kate estava passando, né? Isso que é bacana, né? Por isso que fala que a gente viaja nos livros, né? E é exatamente isso, no sentido figurativo, né? Parabéns, viu, Letícia? Muito obrigada pela participação, viu? Que você venha participar com a gente em outros livros também, tá? Fazer a leitura junto com a gente, viu? Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Isso aí, Letícia. Obrigada a vocês. Pensar em outro livro aí, e quem sabe a gente combina com outros alunos, porque agora a gente tem a biblioteca online, né? A gente tem a oportunidade de mais pessoas ler um mesmo livro.
né? Porque todo mundo vai ter acesso. Quem sabe a gente escolhe um livro aí, né? Você convida os seus colegas, a gente convida outros alunos e a gente possa fazer outros momentos para compartilhar a leitura de um outro livro. Tá bom? Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, beijo. Obrigada, viu, Letícia? Um beijo, viu? Tchau.